Como construir uma comunicação afetiva e assertiva com adolescentes? Nós sabemos que essa é uma das fases do desenvolvimento humano mais conflitante e desafiadora. Nós que já passamos por isso, os adultos, compreendemos algumas coisas, outras a gente esqueceu e outras não fazem sentido algum. Vale ressaltar que nós adultos, de algum modo, já nos autorregulamos. O adolescente, ele não se revolta pela revolta. Nós estamos falando de autonomia e também da busca pela identidade, que é, digamos, que o ponto central da vida do adolescente neste momento. Então, eu quero me afastar de certa forma da identidade que a minha família possui e que me deu. Eu, ao mesmo tempo, quero exercer, levar até o limite tudo aquilo que me foi passado no sentido de valores, de ética, de moral e de aprendizado. E, ao mesmo tempo, eu preciso experimentar outras coisas. Aqui é muito importante nós compreendermos que a experimentação, que a vivência de novas coisas e situações, elas são muito importantes para a estruturação deste adolescente, até que ele consiga alcançar a autonomia e a emancipação de si, ele vai precisar construir a sua autoimagem. E a adolescência é esse momento em que tudo parece que está fora do lugar e ao mesmo tempo você tem influências neurológicas, biológicas, bioquímicas te atravessando a todo momento e fazendo com que você sinta muita coisa ao mesmo tempo ou você não sinta absolutamente nada. Nós, quando convivemos com o adolescente, percebemos muito a instabilidade de humor destes adolescentes. Em alguns momentos eles estão completamente apáticos, em outros momentos eles estão eufóricos e muito entusiasmados, e a gente fica meio assim até o que está acontecendo. Mas é uma questão interna, é uma questão biológica que está ali influenciando o comportamento daquele adolescente também. Nós estamos também falando de uma fase em que a sexualidade, em que os hormônios, em que a testosterona, o estrogênio, eles estão aumentando de nível e ao mesmo tempo buscando se regular ali no sistema endócrino do adolescente e também no sistema nervoso central. Então, muitas atitudes, muitas tendências, muitas pulsões do adolescente acontecerão apenas naquela fase. Depois que a gente passa por ela, muitas coisas não fazem mais sentido. Aí é quando a gente que já entrou para a vida adulta fala: meu Deus, como é que eu tive capacidade de fazer aquilo? Mas que coragem foi essa que eu tive? Mas na verdade foi um ato muito impulsivo e na maioria das vezes regido por um direcionamento neuroquímico, neurobiológico, ali aqueles hormônios todos muito desregulados. Tudo na adolescência fica muito maximizado. Então, quando a gente se propõe a se comunicar, a construir uma comunicação com um adolescente, a gente precisa abandonar, de certa forma, o julgamento adultocêntrico. Não dá para exigir de um adolescente uma postura, uma resposta, um comprometimento que é nosso, porque nós adultos já estamos, de certa forma, ou acredita-se, mais autorregulados. A gente já consegue dar conta dos nossos próprios afetos e sentimentos, a gente já consegue construir melhor o nosso processo de autoconhecimento, de autopercepção, a gente, né, acredita-se, já construiu a nossa autoimagem, a gente só está fortalecendo isso. Agora o adolescente não, ele está completamente perdido, não quer dizer que está perdido, e ele fica ali tentando sustentar algo
que ele ainda não tem tanta propriedade para isso. E quando ele desafia um adulto, quando ele desafia o conjunto de regras, né, as leis, os contratos que existem, seja na família ou em outra instituição, ele está fazendo isso como busca da sua própria autonomia, um fazer muito dele, e ao mesmo tempo buscando se identificar com um grupo e com pessoas que compreendem ele, que estão na mesma frequência, que estão vivenciando coisas muito próximas a ele, que ao mesmo tempo também estão experimentando ou a dor ou o prazer e a satisfação. Nós nos agrupamos, nós somos seres sociais e coletivos, e a gente dificilmente vai se agregar, vai se socializar com aquilo que é muito diferente de nós. Então, nós não podemos exigir também que o adolescente não vá agir assim. É uma tendência do nosso comportamento humano, de aprendizagem também sobre si, de exercício dessa aprendizagem no mundo. Por isso também é muito importante um olhar psicopedagógico para o adolescente, porque é uma fase em que muitos deles têm um baixo rendimento escolar, apresentam algumas dificuldades em aprendizagem, e a gente precisa fazer uma análise, uma avaliação, levando em consideração essa fase em que o adolescente está elaborando, está passando, porque tudo isso influencia na atenção, na percepção e na memória, que são a tríade fundamental para o processo de aprendizagem. Quando a gente vai se comunicar com o adolescente, a gente não precisa utilizar as gírias do adolescente para poder se aproximar deles. A gente não precisa se vestir ou se falar como eles, até porque é muito importante que mantenhamos a nossa imagem de adulto, de autônomo, de autoridade também, mas sempre estabelecendo uma conversa horizontal, sempre propondo um diálogo muito empático, permitindo que o adolescente diga como ele se sente. Em muitos casos, o adolescente não consegue nomear aquilo que sente, dada a instabilidade de humor e de sensações e de percepções. A gente precisa se lembrar de que o cérebro dele está num processo de amadurecimento, está deixando de ser um cérebro infantil para se tornar um cérebro adulto. E isso exige muita energia, isso exige muita vivência, isso exige muito do adolescente. E nós, enquanto adultos, precisamos criar uma esfera confortável e de muita confiança para que o adolescente se aproxime, para que ele se sinta verdadeiramente acolhido, compreendido. Não é uma tarefa fácil. Agora, reagir ao adolescente de forma mais dura, de forma mais punitiva, de forma às vezes até intolerante, não ajudará. Vai apenas afastá-lo cada vez mais. Agora, é importante que o adolescente identifique em você um adulto. E é importante que ele compreenda também que existe ali um distanciamento que só será, digamos que, superado a partir da comunicação, a partir dos afetos. Você não tem que voltar a ser um adolescente e também não tem que fazer com que ele seja um adulto. É importante também que ele perceba essas diferenças, mas ao mesmo tempo que ele dê conta de construir uma comunicação contigo. Agora, você é pai, você é mãe, você é professor, você é pessoa adulta responsável por um adolescente, precisa entender que a responsabilidade é tua. É você quem precisará, de alguma forma, nortear, direcionar esta comunicação, sem julgamento, mostrando de fato empatia, colocando-se no lugar dele e apresentando para ele uma postura, um pensamento muito franco e honesto. Permita que o adolescente fale, não diminua as dores do adolescente, não minimize aquilo que ele traz para você, não o infantilize. Leve a sério, mas ao mesmo tempo o leve a fazer reflexões. Não adianta querer tolir o adolescente, querer prender o adolescente e encher ele de cadeados, achando que você vai protegê-lo de todo o mal, porque a tendência dele é a revolta, é quebrar tudo isso, é se afastar.
O máximo que você vai conseguir é um adolescente triste, apático, que não está construindo a sua própria identidade e que está ali no seu cercadinho. Mas não pense você que está fazendo um bom trabalho desse jeito, porque você está impedindo de alguma forma também o desenvolvimento da autonomia dele. Você está criando um futuro adulto extremamente codependente, tanto da sua aprovação quanto da aprovação de outras pessoas, alguém que não sabe se relacionar, alguém que não vai saber negociar com a vida, alguém que não vai saber lidar com as frustrações da vida, alguém que não vai conseguir se posicionar diante da vida, alguém que vai ser seduzido facilmente pelos convites da vida e não vai conseguir ali filtrar aquilo que de fato é importante para ele e aquilo que ele precisa abrir mão. Dar espaço para o adolescente também viver as suas experimentações no mundo é importante para que ele também reconheça o próprio limite e para que ele comece a perceber aquilo que ressoa com a identidade dele em processo de formação e aquilo que não se identifica. E também que ele encontre em você adulto, em você família, em você instituição, um ponto de apoio. O adolescente precisa compreender que ele não pode tudo, que ter pais acolhedores e empáticos, que fazer parte de uma instituição acolhedora e empática não quer dizer a falta de limite, até porque o adolescente ele precisa compreender muito bem quais são os limites, e é como Nietzsche nos diz, é o limite que vai te potencializar, é o limite que permite que a vida flua, que a vida prospere, é o limite que vai te fazer olhar para aquilo que você pode fazer, muito mais do que para aquilo que você não pode fazer. Então, o limite ele é fundamental para a estruturação psíquica. Ele é fundamental para o fortalecimento do processo de humanização, de humanidade. Agora, é preciso muita franqueza. E quando você, adulto, não souber o que fazer, diga: eu não sei o que fazer. Mas eu vou buscar uma forma, podemos buscar juntos. O que você sente, adolescente? Como você se sente? Diga para mim. E faça com que ele sinta que você não está julgando, que você não está diminuindo as questões dele. Você pode até não compreender, pode até não fazer mais sentido, de fato muita coisa não faz sentido, mas é preciso saber que aquilo é importante para ele, que é tudo o que ele tem naquele momento. E que de algum modo aquela experiência vai passar, mas as consequências de suas ações, elas podem durar toda uma vida. E é começar também a construir isso com um adolescente. Responsabilidade social, responsabilidade sobre si mesmo. E pais e instituições é também confiar em tudo aquilo que vocês ofereceram, em tudo aquilo que vocês puderam contribuir para a formação desta pessoa.